Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 58, que tem como objeto de conhecimento matemática financeira, porcentagem, juros simples, detalhamento, calcular juros simples em diversos contextos de tempo e taxa de juros. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E na nossa aula, nós vamos aprender tudo sobre juros simples, né? Ali como converter a taxa, como converter o tempo, tá? E ali a nossa fórmula de juros simples, a nossa fórmula do montante e aprender como resolve um problema sobre juros simples. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos iniciar. Juros simples. Para calcular os juros simples, utilizamos uma fórmula que relaciona capital, juros, taxa de juros e tempo. Então, aqui a nossa fórmula dos juros simples. Ela diz, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o J é o juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros e o T vai ser o nosso tempo. Tudo bem? Então, o nosso juros é quem? O nosso juros é exatamente o nosso rendimento, tá? Aqui no caso, a gente aplica um capital de tanto, certo? E aí, quanto que vai me render de juros? Ou eu comprei, ou eu peguei de empréstimo um valor tal, a uma taxa tal, quanto é que eu vou pagar de juros? Ok? Então, os juros vai ser exatamente esse acréscimozinho, ou no rendimento, tá? Que eu ganhei investindo um certo capital, ou quanto é que eu vou pagar a mais pegando um certo valor de empréstimo. Tudo bem? Capital. Quem é o capital? Capital vai ser exatamente aquele dinheiro inicial aplicado ou aquele dinheiro inicial, né, que foi pego como empréstimo. Tudo bem? Aí o I. Quem é o I? O I é a nossa taxa de juros. Tá bom? Então, se eu vou pegar um valor de 10 mil reais, eu vou ter uma taxa. O que significa essa taxa? É quantos por cento que eu vou ter que pagar ao meu banco de juros. Tudo bem? Então, o meu juros ele vai ser calculado dependendo da minha taxa, do meu tempo e do meu capital. Por isso que há essa relação aqui desses três conceitos, tá bom? E o nosso tempo, claro, nosso tempo pode ser ao dia, ao mês, ao ano, tá bom? Então, a gente pode ter o tempo em dias, em meses ou em anos, tudo bem? E a nossa taxa de juros é que eu posso ter ao dia, ao mês ou ao ano. Eu posso ter uma taxa de 5% ao dia, certo? Eu posso ter uma taxa de 10% ao mês, ou eu posso ter uma taxa de 15% ao ano, tá bom? Só ficar atento a um pequeno detalhe, tá bom? A taxa, ela vai ter a medida dela. Vamos dizer aqui que ela esteja ao mês. Ok? Ficar atento que o meu tempo precisa estar na mesma medida. Então, se a minha taxa está ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Ok? Se a minha taxa estiver ao ano, o meu tempo tem que estar em anos. E se a minha taxa estiver ao dia, o meu tempo precisa estar em dias. Ok? Então, só ficar atento. Eu vou apagar aqui para colocar em cores diferentes. Tá? Só ficar atento para não confundir. Ok? E acabar colocando uma taxa que esteja ao dia, porém o tempo em meses.
tá? Ou uma taxa que esteja em meses e o tempo em anos, tá bom? Então, só é ficar atento para que a unidade seja a mesma, tudo bem? E aí a gente também tem uma fórmula, que é a fórmula do nosso montante. A nossa fórmula do montante, quem é que é o montante? O montante vai ser o todo ali, quando a gente pega o nosso capital e soma com os juros. Então, se eu investir, tá? Então, se eu investir o meu capital, vamos lá. Eu investi 10 mil, ok? Eu investi 10 mil e esse investimento me gerou R$1.000 de juros, tá? O meu montante vai ser quem? Eu vou ter que somar o que eu investi, que são os 10 mil, mais o que me gerou de juros, que é o meu 1.000. Então, aqui o meu montante será 11 mil. Tá bom? Então, o montante vai ser exatamente aí o somatório, o total. Tudo bem? Se eu peguei emprestado, por exemplo, 10 mil, vou usar aqui os mesmos valores. Se eu peguei emprestado 10 mil reais, tá? E aí, de acordo com a taxa do banco, né, o tempo, eu vou estar pagando de juros R$1.000 para o banco. Tá bom? Então, quanto é que eu vou ter que pagar ao final de tudo? Então, ao final de tudo, eu estarei pagando exatamente o nosso montante, tá? Que será os 11 mil. Os 10 mil que eu peguei emprestado, mais os meus R$1.000 de juros a mais. Tudo bem? Então, vamos aqui agora começar a aplicar a nossa fórmula nos nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo aqui. Alice aplicou R$600 com rendimentos mensais de 3% a juros simples. O montante relativo a essa aplicação será acreditado na conta dela após 6 meses. Qual deve ser o valor creditado? Então vamos lá. Vamos aqui às nossas informações. Olha, ela aplicou R$600. O que significa? Significa que o meu capital aqui será de R$600. Vou botar aqui só 600. Tá ok? Com rendimentos mensais. Então, observe, ó. Rendimentos mensais de 3%. 3% em porcentagem será a nossa taxa. Tá? Então, aqui a minha taxa será de 3%. Ok? 3% ao quê? Como são rendimentos mensais, é 3% ao mês. Tá? Então, agora já ficar atento, porque o meu tempo também tem que ser em meses. Ok? Então, o valor, no caso, o montante, ou seja, o total, o que ela aplicou, que é os 600, mais o que vai render, ele vai ser creditado na conta dela após 6 meses. Então, meu tempo será 6 meses. Observe que minha taxa está ao mês e meu tempo está em meses. Então, tudo ok, certo? Sem problemas nenhum. Então, sendo assim, vamos aí aplicar a nossa fórmula. A nossa fórmula aqui para juros simples sempre será a mesma. Será quem? Ó? Juros vai ser igual capital vezes taxa vezes tempo. Certo? Então, J é igual a CIT. Tá? Então, sempre a gente vai utilizar aqui a mesma fórmula. Ok? Então, onde for o J, eu boto o valor de J. Eu já sei? Ainda não. Então, meu J continua sendo J. O meu C, que é o meu capital, vale quanto? Ó? 600. 600. O meu I, que é a minha taxa, 3%. Professor, eu posso colocar 3%? A gente tem duas formas de fazer aqui, tá bom? A primeira seria colocar a minha taxa em número decimal. Quanto é que é 3%? 3% é o mesmo do que 3 por 100.
tá? 3 sobre 100, por isso é 3%. E aí, eu vou fazer aqui a minha divisão, né? Passar para números decimais. Isso aqui vai dar 0,03. Esta é uma fórmula, tá? Uma forma de passar aqui e colocar a minha taxa na minha fórmula. Então, eu posso colocar aqui minha taxa como 0,3. Eu primeiro vou resolver dessa maneira e já vou explicar aqui qual seria a outra maneira, tá bom? E aí, meu tempo, 6 meses, 6 meses. Ok? Então, vamos lá. Juros vai ser igual a quem? Os meus R$600, vezes 0,03 vezes 6. Então, 0,03 vezes 6 vai dar 0,18. Vai ser 0,18. Ok? Então, aqui o meu juros, tá? 0,18 vezes 600. Aqui o meu juros vai ser de R$108. Tá bom? Aqui é só fazer a multiplicação, tá, pessoal? E agora? Acabou aqui? Não, a nossa conta mesmo diz que ela quer saber o montante. Se ela quer saber o montante, quem que vai ser o montante? O montante vai ser eu somar o meu capital mais os meus juros. Então, aqui, o meu montante vai ser meu capital, que é R$600, mais o meu juros, que é R$108. Então, aqui o meu montante será de R$708. Tá bom? A outra forma da gente fazer, vamos aqui pegar as mesmas informações, tá? É o mesmo problema, eu só vou resolver agora por uma maneira diferente ali de colocar a taxa. Que aí qual seria? Seria de eu colocar a taxa exatamente nesta forma aqui, ó, na minha forma fracionária. Tá bom? Em vez de eu colocar 0,03, como eu coloquei aqui, eu vou deixar na forma fracionária, né? 3 sobre 100. Então, ó, meu capital, que é de R$600, minha taxa, que é 3% ao mês, ok? E isso aqui vai ser 3%. Tá? E o meu tempo, que é 6 meses. Então, o que mudaria de uma para outra? O que mudaria só seria a forma que eu colocaria a minha taxa. Então, para quem acha que os números decimais é um bicho de 7 cabeças, você pode pegar e colocar a taxa nessa forma fracionária. Vezes 3% vezes 6. Professor, em que isso vai facilitar a minha vida? Na hora de você fazer aqui a divisão, você vai cortar os zeros. Ó. Se eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar meus 2 zeros de baixo. E pronto. Agora eu só vou fazer os cálculos com números inteiros. Ó, com números aqui, ó. 6 vezes 3 vezes 6. Tá bom? Quanto é que daria? O resultado vai dar o mesmo. Tá? 3 vezes 6 é 18. E 18 vezes 6 é 108. O resultado vai dar o mesmo. Então, claro, você decide a maneira que você achar mais fácil, tá bom? Na hora de resolver. Aqui o meu cálculo do montante não alteraria em nada. Meu montante continuaria sendo capital mais os juros. Então, continuaria sendo R$600 mais 108 e eu chegaria no meu mesmo resultado, tá? De R$708. Ok? Então, essa primeira aqui a gente resolveu bem passo a passo, tá? Para você compreender aí, verificar a questão, né, da minha medida aqui da taxa, que é o mês, né, com a minha medida do tempo aqui, que está em meses. Ela sempre vai ter que estar
igual, tá bom? Vamos aqui ao nosso segundo exemplo. Miguel comprou um carro por 45 mil. No ato da compra, ele deu uma entrada de 18 mil. E o restante vai pagar depois de 3 meses, com uma taxa de 4% ao mês, a juros simples. Que quantia Miguel deve pagar ao final dos 3 meses? Então, primeiro vamos decidir aqui o nosso capital. Quem que vai ser o nosso capital? Nosso capital vai ser aquele primeiro dinheiro, né? 45 mil? Não, porque ele deu uma entrada, tá bom? Então, vamos dizer assim, quanto que ele pegou emprestado do banco para pagar o carro? Não vão ser 45 mil, tá? Eram 45 mil, ok? Porém, ele já deu uma entrada de 18 mil. Então, quanto que o banco, vamos dizer assim, emprestou para ele? O banco emprestou para ele apenas 27 mil, tá bom? E aí, a nossa taxa. Qual é a nossa taxa? 4% ao mês. 4% ao mês. Eu posso deixar ela na forma de fração, ou eu posso deixar ela na forma de decimal. Tá bom? Então, eu posso deixar 4 sobre 100, ou eu posso deixar 0,04. Tanto usando uma como usando a outra, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? E aí, meu tempo, 3 meses. Então, vamos verificar, ó. Minha taxa está um mês, meu tempo está em meses. Significa o quê? Tudo ok. Já posso começar diretamente com os cálculos, tá bom? E aqui a pergunta é, né? Que quantia Miguel deve pagar ao final dos 3 meses? Então, ao final dos 3 meses, o Miguel vai pagar os 27 mil, que foi emprestado pelo banco, mais os juros. Então, o capital mais os juros é quem? É o montante. Então, o Miguel irá pagar, melhor, aqui a resposta do nosso problema será o montante, tá bom? E aí o nosso problema sempre com a mesma fórmula, né? Então, meus juros vai ser igual a quem? Vai ser igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Meus juros vai ser meu capital, 27 mil. Tá bom? Minha taxa, 4%. Tá? Eu vou deixar até na forma de fração. E o meu tempo, 3 meses. Tudo bem? Então agora, ó, meus juros vai ser quem? Ó, já posso cortar 2 zeros de cima com meus 2 zeros de baixo. E aí eu fico com 270 vezes 4 vezes 3, 12. Então, o meu juros vai ser de, fazendo aqui a nossa multiplicação, eu vou ficar com 3.240, tá bom? Esse é o meu juros. Então, se o meu juros é 3.240, meu juros foi 3.240. Ok, juros de 3.240, porém, a gente viu que o problema ele quer saber o montante. Quem vai ser meu montante? Meu capital mais o meu juros. Tá? Então, meu montante vai ser meu capital, como a gente viu lá, é o valor que o Miguel pegou emprestado para comprar o carro, né? 27 mil. Eram 45 mil o carro, porém, ele deu 18 mil de entrada. Mais o meu juros, que vai ser de 3.240. Então, no final das contas, Miguel, após os 3 meses, irá pagar R$30.240. Esse aqui é o valor que o Miguel deve pagar ao final dos 3 meses aí ao banco ou a quem emprestou o dinheiro aí para o pagamento do carro. Tudo ok? Vamos seguindo em frente. Vamos aí para mais um exemplo.
Observe que a gente sempre vai fazer tudo do mesmo jeito, pessoal, tá bom? Então, fique atento, né? Verifique as informações direitinho ali dos nossos problemas, para que você não se confunda na hora de verificar ali o que é cada item, né? O que é cada informação ali que você vai ter dos nossos problemas. Lembrando, capital. Capital é aquele primeiro dinheiro ali aplicado ou aquele primeiro dinheiro emprestado, tá bom? A taxa sempre vai ser aquela informação que vai estar em porcentagem para você. Então você escolhe se você quer utilizar ela na forma decimal ou se você quer utilizar ela na forma fracionária, como você achar mais simples de trabalhar, tá bom? Só lembra que como a taxa ela é por cento, ela sempre vai ser por 100. Então, 5%, 5 sobre 100, tá bom? 10%, 10 sobre 100, ok? E o tempo, ele sempre vai ser a nossa medida de tempo, aquela convencional. Pode ser ao dia, né? Pode estar em dias, pode estar em meses, pode estar em anos, você escolhe, tá bom? De acordo com o que está lá no problema. Lembrando que você sempre tem que deixar a medida da taxa igual à medida do tempo, ok? Então, quando falei agora, você escolhe, é exatamente para isso. Se a sua taxa está um mês e o seu tempo está em anos, você vai ter que escolher. Ou você converte a taxa, né, para anos, ou você converte o tempo para meses. Essa parte também você escolhe para saber qual é mais fácil de converter ali, qual fica mais fácil para você. Tudo bem? Então vamos lá, com essas informações, vamos voltar para mais um problema. Vamos lá. Tiago fez um empréstimo de R$ 4.500 a juros simples, com uma taxa de 25% ao ano. Olha aí, ó, a nossa informação que está em porcentagem. Em porcentagem sempre vai ser a nossa taxa, pessoal. Então não esqueçam disso, ok? Se o Tiago ele fez um empréstimo de R$ 4.500, quem vai ser o nosso capital? Exatamente os R$ 4.500, tá bom? E aí observe a unidade, né? A medida aí da nossa taxa. Ela está ao ano e para pagar ao final de 60 meses. Observe que já estão em medidas diferentes. Ó. A minha taxa está ao ano e o meu tempo está em meses. E agora, qual o valor do montante pago ao final desse período? Então, observe que a gente já vai ter que fazer, né, um ajuste aí para que a minha taxa e o meu tempo fiquem na mesma unidade. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos começar a organizar aqui. Meu capital é R$ 4.500, que é exatamente, né, o empréstimo ali que o Tiago fez. A minha taxa, ela é de 25% ao ano, ok? O meu tempo é 60 meses, ok? E aqui eu quero saber quem? Eu quero saber o meu montante. A pergunta do problema é exatamente essa, qual o montante? Tá bom? Então aqui, o que a gente vai ter que alterar antes da gente começar a fazer nossos cálculos? Nosso capital já está ok, mas a taxa e o tempo estão em medidas diferentes. Tudo bem? Mas se você olhar 60 meses, 60 meses, se eu for passar para anos, são quantos anos? Cada ano tem 12 meses, então 60 meses é o mesmo do que 5 anos. Ok? Eu particularmente acho que foi mais fácil a gente converter exatamente o tempo, porque 60 meses dá exatamente 5 anos, ok? E aqui a nossa taxa, 25%, ela vai continuar sendo 25%, né? Não vai ter alteração nenhuma, porque agora ela vai continuar em anos e o meu tempo também está
em anos agora. Então, eu não vou utilizar 60 meses, ok? Eu vou utilizar agora 5 anos. Meu tempo agora será 5 anos. A minha taxa eu posso utilizar tanto 25 sobre 100, que é 25%, como 0,25. Ok? Uma coisa ou outra está correta. E aí a gente vai aplicar na nossa fórmula de juros simples. Nossa fórmula de juros simples, a gente já viu aqui agora várias vezes, então, juros simples é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Ok? Meu capital vai ser R$ 4.500. Minha taxa, 25 sobre 100. Meu tempo, 5 anos. Olha aí, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E aí a gente fica com o nosso cálculo, ó. Vou fazer logo aqui, 25 vezes 5. 25 vezes 5 é 125. E agora, 45 vezes 125 dá 5.625. Esse aqui é o valor do meu juros. Porém, a pergunta, né, o problema quer saber o montante. Então, quem vai ser o meu montante? Meu capital mais o meu juros. Como capital foi de 4.500, mais o meu juros, que foi de 5.625, vai me gerar aí, o meu montante será o meu montante vai ser de 10.125. Ok, então esse aqui vai ser o valor do meu montante, né, ao final do empréstimo. Tudo bem? Então sempre a gente vai fazer, pessoal, do mesmo jeito. Vamos lá, quarto exemplo aqui. Simone aplicou R$ 1.500 a juros simples de 3% ao mês por um ano. Observe novamente, ó, a taxa e o tempo não estão na mesma medida, tá? Não estão na mesma unidade. Então, qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? Vamos lá, aqui é o meu capital. É quanto a Simone aplicou. Então, ela aplicou R$ 1.500. Quem vai ser minha taxa? Minha taxa é 3% ao mês. Quem é meu tempo? Um ano. E aí, o que é mais fácil a gente converter aqui? A taxa ou o tempo? Logicamente que o tempo, né? Dá para saber que um ano são 12 meses. Então, muito mais simples da gente converter. E a minha taxa vai ser, ó, 3%. Eu quero saber o meu montante. Eu aplico novamente na minha fórmula dos juros simples. Ok? Minha fórmula dos juros simples. Capital, 1.500. Taxa, 3%. E o tempo, 12 meses. Olha aí, sendo cortado os zeros. Então, eu fico com 15 vezes 3 vezes 12. Ó, 15 vezes 3, 45 vezes 12. 45 vezes 12 é igual a 540. Então, esse aqui é o valor, né, do juros. E aí, o meu montante vai ser quem? Meu montante vai ser o meu capital mais o meu juros. Meu montante vai ser os 1.500 que ela investiu, mais o meu juros, que foi de 540. E aí, basta a gente somar, né? Vou ficar em R$ 2.040. Esse aqui é o valor que a Simone vai receber ao final da aplicação, né? Ao final ali de um ano investido ali o seu dinheiro.
né? Então, essa foi a nossa aula sobre juros simples ali. E espero que todos tenham gostado e aprendido e espero encontrá-los novamente aqui numa próxima oportunidade. Até mais!